Irmãos, essa reflexão do Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos fazer uma reflexão hoje aqui sobre o barro e a cera. Esse é o tema da nossa mensagem. E aqui nessa história de Lázaro, na morte de Lázaro, e o milagre que Jesus realizou, nessa história eu gostaria de destacar para os irmãos essa diferença entre a cera e o barro. E o que acontece com a cera e o barro, irmãos? A comparação que eu quero fazer e que eu quero meditar hoje com vocês é assim: o mesmo calor que derrete a cera, a mesma força, a mesma fonte de energia que derrete a cera, é a mesma que endurece o barro. Então, se você pegar um giz de cera, uma vela, e colocar no sol, ela derrete, ela vai derreter. Mas se você pegar um pouco de barro e colocar no sol, ele endurece. Ele vai firmar até rachar, trincar, ele perde toda a água que tem nele, esturrica ali e trinca. E aí, às vezes, você pega o fogo e coloca numa vela, né? Como é o caso ali, a vela vai sumindo. Mas se você estiver fazendo uma panela de barro, depois de fazer com o saibro ali o molde, você tem que pôr no fogo para ele endurecer. Você vai pôr no fogo para ele firmar, para ele ficar duro. Agora, se você chegar a vela perto do fogo, ela vai ela vai amolecer totalmente, né? Então, esse mesmo fogo, essa mesma fonte de calor, essa mesma fonte de energia que amolece a cera, ela endurece o barro. E nós percebemos isso claramente. Todos nós já vimos uma cera derretendo, uma vela se derretendo, já vimos, né? Antigamente a gente passava nas poças assim, né? Quando chovia muito no sítio, ficava aquela poça, aquele monte de lama, depois a lama secava, depois trincava tudo, ficava tudo trincado aqueles pedaços de lama trincada, porque o barro ele vai endurecendo com a energia, com aquilo que o sol, o calor que chega nele. Então, irmãos, entender isso, que a mesma fonte de calor causa efeitos diferentes, é que faz a gente meditar aqui nessa palavra. Olha só, no milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus fala assim, eu estou contente, né, que isso aconteça. No versículo 14 e 15, ele fala assim, ó, Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Irmãos, nessa história de Lázaro, todos os irmãos conhecem qual é a história? Vamos só relembrar aqui. Lázaro era um amigo de Jesus, uma pessoa que ele tinha muito carinho. Jesus gostava dele, da família dele, das irmãs dele. Jesus tinha um carinho para essas pessoas. Muitos comentaristas falam que provavelmente eles tinham uma idade próxima. Provavelmente Jesus foi um amigo de infância de Lázaro, cresceu com ele. E Jesus tinha essa amizade por essa família, esse carinho por essa família. E aí, de repente, chega uma notícia, as irmãs mandam, olha, o Lázaro está ruim, Lázaro está doente. O senhor vem aqui visitar ele, porque pode ser que se o senhor não vier logo, não vem mais, vai perder a chance de ter uma oportunidade com Lázaro, ele está ruim, está mal. E aí Jesus, ocupado lá, ainda ficou 2 dias antes de voltar para aquela cidade. Mas lá na cidade do Lázaro já tinham prometido Jesus de morte. As pessoas lá já tinham tentado apedrejar Jesus, onde Lázaro morava. Então Jesus, quando ele falou de voltar para lá, os apóstolos falaram, Senhor, outro dia mesmo eles falaram que ia te apedrejar lá. O senhor está querendo voltar lá? Vai dar problema, isso aí não é coisa boa. Aí Jesus falou, não, mas isso aqui é importante, Lázaro está dormindo, eu vou lá acordar ele.
Eles falaram, mas se ele está dormindo, então não precisa nem ter pressa. Está dormindo, está tudo bem. Então ele não está doente, não está mal, não vai acontecer nada de mal com ele. Aí Jesus falou claramente para eles, não, Lázaro morreu. Não está dormindo. Lázaro morreu. Lázaro está morto. Mas é bom isso, que tenha acontecido isso, é bom eu não ter estado lá, é bom eu não ter curado ele antes dele morrer. Sabe por quê? Porque agora vocês vão crer. Então Jesus viu naquela oportunidade de um evento terrível de morte, que o Lázaro ia morrer, Jesus viu naquele evento horrível uma oportunidade para os discípulos crerem, para os discípulos crescer na fé, para os discípulos acreditarem que ele era o Messias. E aí, Jesus então se dirige para lá, para a cidade de Lázaro. Chegando lá, Marta já vem no caminho, vê Jesus, fala, olha, se o senhor tivesse aí, ele não teria morrido. Olha, senhor, ele já morreu. Olha, senhor, que pena. Aí Jesus fala, não, mas ele vai ressuscitar. E ela diz, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos salvos. Jesus falou, não. Versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acredita nisso? Ela falou, sim, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Então, Jesus tem aquela conversa ali com Marta. E vai lá, aonde está o túmulo. Onde é que sepultaram ele? Aí Jesus fica triste com a notícia. Jesus chora pelo caminho, porque morreu o amigo dele. Mas ele pergunta, onde é que vocês sepultaram ele? Ah, sepultou ali. Aí Jesus foi lá, chegou lá, era geralmente eles escavavam na pedra um lugar, um túmulo, colocava a pessoa lá dentro e fechava com uma outra pedra, né? Rolava uma porta ali para tampar, para não ter um mau cheiro, nada, para a pessoa poder ficar lá sepultada naquela pedra. Aí Jesus falou, tira a pedra. Aí o pessoal, olha, está cheirando mal, faz 4 dias que ele está aí. Não, não, tira a pedra. Tiraram a pedra. Jesus faz uma oração, fala, pai, eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu estou falando aqui agora para o pessoal aqui ouvir, saber que eu estou falando contigo, e eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, e agora eu digo para o Lázaro, sai para fora. E Lázaro, irmão, morto há 4 dias, saiu de lá, andando de dentro da sepultura, e as pessoas, aí Jesus falou, tira as ataduras dele, que eles passavam ungüentos, né, uma pasta que tinha um cheiro bom na pessoa, e enrolava umas faixas, enfaixava a pessoa, como é um procedimento parecido com o do Egito, lá da mumificação. E Lázaro saiu com aquele monte de atadura ali, Jesus falou, tira as ataduras dele e tal, e ele está vivo. 4 dias depois de enterrado, ele saiu de lá vivo. Irmãos, essa oportunidade, Jesus viu Lázaro, chegou a notícia, Lázaro está ruim, chegou a notícia, Lázaro morreu, chegou a notícia, aí Jesus viu naquilo, naquela dificuldade, naquele problema, naquela situação horrível, Jesus falou assim, estou feliz que tenha acontecido desse jeito, verso 15, porque desse jeito vocês vão crer, vocês vão acreditar em mim. E ele foi lá e falou, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro ressuscitou, e os discípulos, todo mundo ficou, meu Deus do céu, como que esse homem saiu da sepultura? E lá um monte de gente acreditou em Jesus. Muita gente se converteu, até entre os fariseus, até entre os contrários de Jesus, muita gente se converteu por ver aquele milagre espantoso, irmão, porque não era uma coisa corriqueira, não era um negócio assim que, né, a pessoa estava com a febre e passou a febre, a pessoa estava morta e enterrada, fazia 4 dias, e ele voltou à vida. Foi um negócio espantoso que aconteceu lá. E muitos corações se amoleceram, muitos corações se renderam ao poder de Deus, muitos corações se renderam ao fato de que Jesus era o Filho de Deus, era quem estava ali representando o próprio Deus na terra, inclusive ressuscitando os mortos. Uma coisa impressionante, irmãos.
Então, essa situação levou mais fé, levou mais quebrantamento, fez milagre na vida dos apóstolos que estavam lá, os que estavam acompanhando lá. Então, tirou a dúvida de muita gente. Mas agora não tem jeito, aí é o filho de Deus mesmo. Acabou a dúvida. A pessoa não tinha a menor dúvida de que Jesus agora era o Filho de Deus. Aumentou a fé das pessoas. A pessoa fala, já tinha alguém ali que não tinha dúvida, esse aí é o Filho de Deus mesmo. Mas quando viu Lázaro saindo de lá, tudo enfaixado, a pessoa falou, rapaz, o que é que... Qual situação da vida Jesus está limitado ou não possa resolver? Ele pode resolver qualquer coisa, até na morte ele deu jeito. E aproximando as pessoas de Deus, porque as pessoas falavam, nossa, só pode ser mesmo o Filho de Deus, só pode ser. Esse aqui não é o filho do carpinteiro, não, esse é o Filho de Deus. Aquilo, irmão, transformou a vida de um monte de gente. Muita gente creu, ficou mais firme, ficou mais focado ali no que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, em função desse milagre, desse grande milagre que Jesus fez, de uma ressurreição. Tirou uma pessoa de dentro do túmulo, irmão. É uma coisa impressionante. Mas eu quero convidar você para ler aí João 12. Pega aí, Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 9, 10 e 11. Verso 10. Os chefes do sacerdote que queriam matar Jesus, resolveram matar Lázaro também. Entenda isso aqui, irmão, o seguinte: os apóstolos viram Lázaro ressuscitar, confirmaram a sua fé, eliminaram as suas dúvidas, passaram a crer ainda mais em Jesus, amoleceram mais o seu coração como a cera, mas os principais dos sacerdotes, irmãos, não só queriam matar Jesus, como agora queriam matar Lázaro também. Queria matar Jesus e Lázaro. Você entende, irmão? Essas pessoas que não acreditavam em Jesus, que estavam, de certa forma, entendendo que Jesus era um tropeço, era um problema na vida deles, quando Jesus ressuscitou Lázaro, e esse milagre maravilhoso tocou o coração de muita gente, amoleceu o coração de muita gente, o deles endureceu ainda mais. Eles queriam matar um, agora eles queriam matar dois. Eles queriam matar Jesus, agora eles queriam matar Jesus e Lázaro, porque agora eles vão lá querendo conversar com Lázaro, perguntando para Lázaro quem foi que ressuscitou ele, como é que foi enquanto ele morreu. Irmãos, imagina se aqui em Rio Preto uma pessoa estava 4 dias enterrado lá no São João Batista, vem aí alguém, ressuscita esse homem. Você não ia lá querer ver o homem, querer conversar com ele? Fala, rapaz, como é que foi esses 4 dias aí? Onde é que você estava? Né? Como é que foi lá? Como é que estava esses dias? Irmão, todo mundo ia querer ir lá conversar com ele. Todo mundo ia querer saber. Nossa, você viu lá, ó, o rapaz foi. Não, se fosse hoje, irmão, a televisão ia tudo lá entrevistar esse cidadão. Ia ser uma coisa, um acontecimento. Esse acontecimento tocou o coração dos apóstolos, de muita gente que se derreteu e foi servir a Deus, mas esses aqui, irmão, endureceu ainda mais, e eles queriam matar Jesus, agora eles queriam matar Jesus e matar Lázaro também, porque todo mundo está indo lá conversar com o Lázaro, mata ele, aí eu quero ver. Matamos ele, mata Jesus, mata todo mundo, acaba esse problema. Acaba esse negócio de nego ficar lá, querendo saber como é que foi, como é que não foi, mas matamos ele, eu quero ver, que eles vão conversar com quem? Entende, irmão? Essa situação é o tópico daquilo que nós estamos hoje conversando, meditando aqui com os irmãos. A nossa meditação é essa. Esse pessoal que queria matar Jesus, agora eles queriam matar também Lázaro. Irmão, houve quebrantamento no coração dessas pessoas? Não houve.
Essas pessoas mudaram de opinião com relação a Jesus? Não mudaram de opinião com relação a Jesus, irmão. Essas pessoas foram tocadas por Deus e resolveram então ter uma nova vida. Não, irmão, não. Eles continuaram firmes na posição que eles estavam. Eles continuaram firmes, determinados. Eles iam matar Jesus, agora eles iam matar Jesus e matar Lázaro também. Esse era o plano. Então, irmãos, essa situação mostra para a gente muito claramente como a cera e o barro, que a mesma fonte de energia, o mesmo milagre que Jesus fez, transformou uns em discípulos mais firmes, gente mais voltada, mais focada no poder de Deus, mas transformou os inimigos num inimigo mais ferrenho ainda, mais duro, mais firme. Nós vamos matar agora, nós ia matar um, agora nós vamos matar dois. Entende, irmão? É isso que nós precisamos cuidar na nossa vida espiritual e no nosso dia a dia, para que nós sejamos cera e não sejamos barro. Porque vem, irmão, a luta na nossa vida, na minha e na sua, e essa luta, irmão, talvez seja a fonte de energia que vai trabalhar o nosso ser. É na luta, irmão, na dificuldade, no fogo da provação, né? A Bíblia fala que no fogo ali do ourives, você purifica o ouro, purifica a prata. É com fogo, é com energia ali que você coloca para ver o ouro purificado, para tirar as impurezas, você põe pressão, você põe fogo. E é isso, irmão, às vezes nós somos pressionados pela vida, às vezes a gente passa pelo fogo da prova, mas se essa prova endurecer o nosso coração, se essa prova fizer com que a gente abandone Deus, não, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus me deixou esse sofrimento? Por que Deus não me livrou dessa dificuldade? E aí você endurece, se revolta contra Deus, você quer distância de Deus, eu viro ateu. A pessoa desanima da vida, irmão, porque passou por uma luta. E outras pessoas, irmão, justamente porque passaram por uma luta, e a luta é a mesma. Irmão, as lutas que nós passamos são as mesmas. A gente fica doente, a gente tem uma decepção, a gente é traído, a gente é desprezado. São as mesmas lutas, todos nós. As lutas são as mesmas. Nós estamos vivendo a luta que o outro irmão está vivendo também. Só que o que acontece, irmão? Existem as pessoas que diante da luta se derrete, se entrega, se deixa moldar pela palavra de Deus. E existem pessoas que diante da luta endurece, racha, trinca e quebra. Né? Ele não aceita aquele problema, aquela luta na vida dele. Ele fica ali, ele vai perdendo a água ali até trincar e rachar e não ter mais jeito. Né? Aquilo não quebranta, não amolece o coração dele. Então, irmãos, é mais ou menos esse o caminhar do cristão. Nós temos que ser pessoas, irmão, que ao passar pela luta, a gente derrete o orgulho, a gente molda o coração da gente para aceitar a dependência de Deus, para entender que não é na força do braço, para entender que não é com a nossa inteligência, com a nossa força, para entender, irmãos, que nós temos que descansar nas mãos de Deus, deixar Deus agir, e nós, irmãos, só nos colocarmos diante dele em humildade, em sabedoria, irmão, para continuar a nossa jornada, nos deixarmos trabalhar pela palavra de Deus, porque essas pessoas que estavam lá, irmão, os apóstolos, Marta, Maria, Lázaro e todo esse pessoal que acompanhou o milagre, eles se deixaram moldar pela palavra e foram cada dia mais tocados pelo poder de Deus. Só que os líderes lá, os sacerdotes, irmãos, resolveram ser mais ímpios ainda, fazer mais maldade ainda do que eles já estavam programados a fazer. O milagre não tocou o coração deles para melhor, tocou para pior. Então hoje, mais uma palavra aqui agora no livro de Tiago, capítulo 12, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 1 e o verso 12, ele diz assim, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Olha, irmão, marca na sua Bíblia aí, feliz é aquele que nas aflições continua fiel.
Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Irmão, vai chegar a aflição, vai ter dificuldade, irmão, vai ter luta. Mas feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Entende? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque essa aflição, irmão, ela pode te secar, pode fazer com que você, como barro, seque, trinca e perca a sua consistência. Mas não, irmão, nós vamos continuar fiéis, nós vamos continuar firmes. E aí, ao final dessa aflição, dessa provação, nós vamos receber o prêmio, como prêmio, a vida que Deus promete aos que o amam. Carta de Tiago 1, verso 12. E é isso, irmão, que nós precisamos pedir a Deus, essa força. Precisamos pedir a Deus, irmão, essa capacidade de quando passarmos por luta, por aflição, por um problema, qualquer que seja, nós tenhamos a capacidade de permanecer fiéis, a capacidade de continuar crendo em Deus, a capacidade de não se revoltar contra Deus, não se rebelar contra Deus, a capacidade, irmão, de seguir firme, de continuar acreditando. Ah, o Lázaro está doente, mas eu continuo acreditando. Ah, o Lázaro morreu, mas eu continuo acreditando. Ah, o Lázaro está 4 dias sepultado, mas eu continuo acreditando. O Lázaro ressuscitou, nossa, agora eu acredito mais ainda. Porque de outra forma, irmão, nós vamos ser como esses líderes aí dos sacerdotes, que mesmo com a ressurreição do Lázaro, eles insistiam entendendo que Jesus não era o Filho de Deus e que se ele ressuscitou Lázaro, agora a gente mata ele e mata o Lázaro também. Ou seja, irmão, isso não transformou em nada, não ajudou em nada. Esse milagre só fez com que eles tivessem maior intenção ainda de fazer o mal. Irmão, nós precisamos decidir se nós vamos ser cera ou barro. E estarmos, irmãos, preparados. O cristão, irmão, é alguém que já tem a resposta antecipadamente. Você fala, mas e se alguém me trair? Se alguém me trair, eu vou continuar acreditando em Deus. Mas e se alguém me decepcionar? Eu vou continuar acreditando em Deus. E se eu ficar doente? Eu vou continuar acreditando em Deus. E se tiver um acidente? Eu vou continuar acreditando em Deus. Não importa, irmão, nós já temos, de antemão, antecipadamente, eu já decidi. Eu vou continuar crendo em Deus. Mas o Lázaro morreu, mas eu vou continuar acreditando. Se Deus tivesse, for da vontade de Deus, ele levanta. E nós temos, irmão, essa fé. Não importa a circunstância, o problema, a luta que surgiu, eu vou continuar crendo e temendo. Mas, irmão, mesmo que se acontecer a morte, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar acreditando. Porque essa é a nossa missão, irmão. E depois de passarmos pela prova, felizes somos nós que passarmos pela aflição e continuarmos fiéis, nós vamos receber o prêmio que Deus tem, a vida que Ele tem preparado para aquele que confia nele. Então essa é a nossa meditação de hoje, irmão, nossa mensagem da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos levassem essa palavra da cera e do barro no seguinte sentido, a capacidade que nós temos de reagir a um problema, a uma dificuldade, a uma aflição que venha para nós e que surja na nossa vida. Seja ela qual for, irmão, que ela sirva para fortalecer a nossa fé e para nos levar para mais perto de Deus e nunca, irmão, para nos afastar daquele que é a fonte da vida e que pode dar uma vida eterna para cada um de nós. Vamos orar?